A você que nos assiste, quero deixar uma palavra de meditação que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo o que foi nascido, que foi gerado de Deus, não peca, mas o que foi gerado de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Que esse texto nos sirva de consolo, de conforto e de ânimo para a nossa caminhada cristã. Que Deus nos ajude. Oidamen, ou seja, uma palavra em grego, nós sabemos que todo que é nascido, que é gerado de Deus, é gerado aqui, gegenemenos, está no perfeito passivo. A ideia do tempo perfeito é que algo aconteceu e os seus resultados ainda se fazem sentir, existem no tempo presente. Portanto, quando ele diz todo que foi gerado, ele quer dizer todo aquele que é filho de Deus. Quem foi gerado de Deus é filho de Deus. Continua no status de filho de Deus. Traz em si a semente de Deus. Este não peca. Hamartanei. Poderíamos pensar, poxa, então eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque eu sou um pecador. Mas a ideia aqui não é que jamais irá cometer um pecado na vida. Nós somos pecadores, somos dependentes da graça de Deus, necessitamos dela e da força que ela nos dá para continuarmos em nossa caminhada de fé. O hamartanei, ou seja, o não peca que está no texto, está no tempo presente do indicativo. Ele indica um processo, uma continuidade. Todo que foi gerado de Deus não vive pecando, não caracteriza a sua vida pelo pecado. É neste sentido que nós vemos a diferença entre aquele que tem a Deus e o que não tem. Na própria carta de João, nós temos em outros lugares a relação desse ser gerado de Deus com o amor, por exemplo. Quem é gerado de Deus é aquele que vive amando, que pratica a caridade, que pratica o amor. Não é aquele que odeia seu irmão, porque Deus é amor. Então, quando o texto diz que não vive, que não caracteriza a sua vida pelo pecado, ele quer dizer aquele que corresponde à natureza de Deus. E a natureza de Deus é a pureza e o amor. Sabemos que todo que foi gerado de Deus não peca, mas o que foi gerado de Deus o guarda. Novamente foi gerado, só que é outra forma verbal no grego. Em grego nós temos o aoristo passivo, geneteis. O aoristo indica uma ação completa, a ação vista como um todo. Portanto, este que foi gerado de Deus pode não ser o mesmo gerado de Deus dito anteriormente. Este que foi gerado de Deus pode ser uma referência ao Filho de Deus, pode ser uma referência ao unigênito do Pai, conforme João capítulo 1. O único Deus gerado, o unigênito que está voltado para o seio do Pai. Então, nesse sentido, aquele que foi gerado de Deus o guarda, o próprio Cristo nos guarda. Porque o próprio Cristo também se caracterizou pela vida segundo os padrões e a natureza de Deus. E o maligno não lhe toca, ou não o toca, né? É interessante esse ponto, porque em nossa vida, muitas vezes, nós percebemos que pessoas justas, pessoas que agem corretamente, que fazem o bem, são punidas. São punidas e o injusto sai impune. Então, muitas vezes, na caminhada de vida, na caminhada de fé, nós percebemos, temos a impressão que o maligno está realmente
tocando, moendo, pisando o justo. Será que esse texto aqui tem razão? Me lembro de uma passagem em que Inácio de Antioquia, Inácio foi um bispo da igreja de Antioquia, que foi levado a Roma, segundo a tradição, para ser lançado às feras. E, portanto, foi um mártir, né? Alguém que deu testemunho de sua fé com sua própria vida. E esse bispo Inácio escreve aos irmãos em Roma, porque ele não quer que os irmãos em Roma influenciem ninguém para que o soltem. Ele quer ser discípulo de Jesus e para ser discípulo de Jesus, ele precisa passar, diz ele, pelo martírio. Então, há uma passagem em que ele diz que as feras, ele já está na companhia das feras enquanto está caminhando, está viajando para Roma, porque ele é escoltado por 10 soldados romanos. E ele afirma, quanto mais atos de bondade eu faço para eles, mais eles me retribuem com maldade e maus tratos. Mas o interessante vem na conclusão desse trecho. A conclusão diz o seguinte, mas por seus maus tratos, eu me torno um discípulo ainda melhor. O maligno não o toca. Isso não significa que o justo não irá sofrer injustiça. O mundo, os noticiários estão cheios de situações em que pessoas corretas são injustiçadas por agirem corretamente neste mundo. O que significa é que, mesmo sofrendo a injustiça e os maus tratos, aquele que é nascido de Deus e que não caracteriza a sua vida pelo pecado, por andar contrário à vontade de Deus, que é pureza, que é luz, que é amor, essa pessoa, ela vence o mal, mesmo sofrendo o mal. E neste ponto, o mal não pode alcançar ou modificar essa pessoa. Ela se torna um discípulo ainda melhor. Vencer o mal com o bem. Está aqui uma palavra de meditação para que nós possamos refletir em relação às nossas próprias vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos anime para que continuemos nesta jornada da fé cristã. Amém.